precisa de muita mais profissionalismo, mais capacitação, mais espaços como esse que possam trabalhar como independente, né? Realizando um tratamento digno, um tratamento técnico, um tratamento profissional, baseado em evidências, sem achismos e sem personalização, né? Você querer colocar a sua forma de achar que tem que ser feito para, digamos, cuidar das pessoas. Então, é importante que você esteja sempre ao lado de bons profissionais, de pessoas capacitadas, especializadas, fujam dos oportunistas de plantão, pessoas que, no momento de maior sofrimento, de maior vulnerabilidade das famílias independentes, se apresentam às vezes como salvadores da pátria, se apresentam muitas vezes como aqueles que sabem e conduzirão as suas vidas ou até mesmo da família de vocês. Então é importante entender que é necessário para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né, um comprometimento muito grande com o que está fazendo, mas principalmente também a formação, a capacitação, e falo isso para vocês também. São pessoas que com certeza ao saírem daqui vão lá fora trabalhar, atuar na sociedade e precisam ser sérios, precisam ser comprometidos com a excelência do trabalho, comprometidos com aquilo que vocês querem ou vão ofertar às pessoas. E assim eu quero não para trazer aqui um óleo, tá? Não. Só para dizer a vocês que eu de fato trabalho, atuo nessa área, me capacitei, me especializei nessa área e tento, da melhor forma possível, trazer um pouco daquilo que eu entendo como necessário, como importante, até mesmo válido para vocês. Qual que é o objetivo hoje dessa palestra aqui, né? Dessa palestra, desse encontro, dessa conversa? Eu não quero falar sobre a doença em si, eu não quero ficar batendo na mesma tecla, né? Na doença, na fase, os efeitos, substâncias. Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre possibilidades futuras, eu quero falar sobre esperança, eu quero falar sobre esperança, eu quero falar sobre mente aberta, eu quero falar sobre aquilo que de fato é necessário quando você vai para um processo de tratamento, né? E a vontade e o desejo de fato de ser uma pessoa, de vencer, de superar todas as dificuldades, se tornando de fato alguém feliz, realizado, da melhor forma possível. Então, recupere a sua vida de forma inteligente, né? Deixarmos de ser, nos tornar pessoas mais inteligentes emocionalmente. Por quê? A inteligência intelectual é essa que você já possui, com certeza já utiliza na sua vida, né? Quando nós conversávamos um pouco lá atrás sobre essa questão da inteligência, né, do dependente, de quem faz as substâncias, né? A gente costuma dizer que o mais bobinho da turma aqui, conserta relógio embaixo d'água com luva de boxe. Mais bobinho. Dá não pingo d'água, né? Vende terreno lá na rua, né? Aqui não tem como. Não tem gente incapaz. Pelo contrário, só que utiliza muitas vezes essa potencialidade, essa capacidade para se envolver ou para realizar aquilo que não necessariamente trará benefícios para a vida. Então, começarmos a ser mais inteligentes emocionalmente para que assim possamos, de fato, ter uma vida mais plena, né? Dentro do que é possível ser pleno. Às vezes o que você acredita ser pleno é 2, 3, 4, 5, 10 degraus abaixo do que pode vir a ser. Então a importância é que a gente possa estar falando de escolhas mais inteligentes.
ambientes, com certeza. Essa é a ideia. Antes de, né, a gente já começa fazendo essa perguntinha para vocês. Quem está aqui passando pelo processo de tratamento pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Pela primeira vez. Veja, e quando eu digo quem está aqui, eu não digo aqui necessariamente na colheita, mas quem está passando pelo processo pela primeira vez. Né? Beleza. Pela primeira vez, de novo, levanta a mão. Beleza. Para você, né, que está aqui pela primeira vez, né, pense dessa maneira: para que você está aqui? Fica aqui pela primeira vez. Para que você está aqui? E qual é o seu real desejo neste momento da vida? Quem levantou a mão aqui pela primeira vez? Você. Para que você está aqui, meu jovem? Nesse momento, hoje, estando pela primeira vez passando pelo tratamento. Hoje eu estou aqui principalmente para entender o processo químico que fez ali e me recuperar dele através do que. Então vamos lá, peraí. Para que você está aqui? Me recuperar. Recuperar. Qual o seu real desejo neste momento da vida? Transformar em uma outra pessoa. Quem mais respondeu pela primeira vez? Você. Para que você está aqui? Qual o seu real desejo neste momento? Ser o quê? Mais ou menos isso, né? Nem que é alguma outra resposta diferente. Parar de usar droga. Você está aqui pela primeira vez. Primeira vez na vida que você faz um tratamento. Qual que é a sua idade? 40. Qual o seu real desejo? Parar de usar droga também. Então você está aqui para parar de usar droga, o seu real desejo é parar de usar droga. E? Nossos comportamentos. Aqui já é para quem está vindo ou quem está passando pelo tratamento pela segunda vez. Quem está passando pela segunda vez? Um milhão de pessoas, beleza? O que você busca aqui? Eu busco esquecer do meu passado, de drogas, e ser uma nova pessoa, um novo rumo. O que fez você voltar? O que fez a recaída. E a vontade de viver com meus filhos. Mas o que fez você voltar ao tratamento aqui nesse lugar? A recaída. Qual é o seu real desejo nesse momento? Sair daqui do mundo e ser feliz o maior tempo possível pelo resto da vida. Pelo resto da vida? Só por hoje? Você está vendo pela segunda vez? Segunda vez. O que você busca aqui? No momento, agora eu estou me entendendo, estou me encontrando. Se encontrando? O que fez você voltar a essa situação que está aqui hoje? Voltar para a situação, são vários. Eu vou voltar aqui. Mas o primeiro passo foi eu voltar aos velhos hábitos. Recair. Isso, aí eu tive capacidade suficiente para enfrentar e acabei caindo. E qual é o seu real desejo Nessa vida, neste momento? Nesse momento agora, eu quero viver sóbrio, com vida. Quando eu vivia sóbrio, eu curtia muito mais de careta do que bêbado no lugar. Mas mesmo assim, eu preciso largar os vícios, não é vida. Quem mais é que está aqui pela segunda vez? Jovem, você, o que você busca aqui? Bastante coisa, cara. Bastante coisa. Vamos lá. Primeiro mudar a mentalidade, a forma de viver.
mais uma vez. O que fez você voltar nessa situação? Eu não fiz o que eu devia ter feito. Por exemplo, participar do grupo. Eu não estava na sala, eu não me comuniquei, eu omiti o que estava acontecendo comigo, eu não comuniquei o que estava acontecendo. Né? Eu não quis esconder, não deu certo. Qual é o seu real desejo desse seu momento? Aprender o que eu tenho que aprender. O que é que você tem que aprender? Eu descobri todos os dias. Quem está aqui pela terceira ou mais vezes? Ou quem já... Três ou mais vezes, tá? O que você busca? Isso! Eu busco preservar a minha recuperação. Esse processo pelo qual você está passando agora, quantas vezes você já fez esse processo? Terceira vez? Entre aspas, eu fiz 8 vezes. Mas assim, de forma correta, eu fiz uma vez. Na verdadeira recuperação, eu fiz uma vez só. Ele é monitor, velho. Não tá no... O senhor é monitor? Monitor. Tá. Então, Ok. pacientes, levantem a mão, por favor. Você. Você, o que você busca, Joãozinho? Eu Me capacitar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Certo. Quantas vezes você já se internou? Essa aqui vai ser a nona vez. Nona vez essa. Nona? Qual é o seu... qual a dica que você daria aos que estão aqui pela primeira ou segunda vez? Entrar de cabeça fazer bem feito. Não precisar voltar. Entrar de cabeça, fazer bem feito para não precisar voltar. Qual é o seu real desejo desse momento de vida? Vai pensando. Depois a gente vai perguntar de novo para você. E você, jovenzinho? Eu? Que busca? Eu busco a sobriedade. Esse seu processo, qual vez é essa? Terceira mesmo, né? Qual a dica que você dá para quem está aqui passando pelo processo pela primeira? Cuidado com os seus comportamentos. Como? Cuidado com os seus comportamentos. Você já está mandando a letra, né? Cuidado com o comportamento. E qual é o real desejo seu neste momento? Viver em sobriedade. Real. Aqui está tudo certo, né? Quem mais? Quem mais? Por favor, levanta a mão. Você, irmãozinho, o que você busca aqui? Na verdade, a minha maior dificuldade é me manter. O que você busca? Uma mudança de vida. Mudança de vida. Qual a dica que você dá para quem está passando pelo processo pela primeira ou segunda vez? É se apegar bastante com Deus e assimilar a programação que verdadeiramente ela funciona. Funciona? Funciona para você? Funciona para mim, mas só que infelizmente eu sou relaxado na prática. Qual que é o seu real desejo neste momento da sua vida? Fazer essa última e não esquecer da manutenção para me manter pelo resto da minha vida só. Só por hoje. Só por hoje. Quantas vezes você já passou pelo processo? 6 ou 7 vezes. 6 ou 7 vezes. O que eu faço, desculpa eu não estou chamando todos, mas a ideia é pegar realmente um número menor de pessoas, senão vai ficar também aqui. Mas é entender isso, cada qual está no momento, né? Cada qual está numa etapa do processo. Mas eu acho interessante quem vem aqui ou quem está há mais tempo dizer isso, né? Cuidar do comportamento, assimile bem aquilo que é proposto como proposta
de literatura, de filosofia, 12 passos, etc., amor exigente, fazer bem feito. Então, quem já passou pelo processo, já esteve nesse momento, nessa situação, já tem uma experiência e sabe muito bem o que é, né, estar aqui. E o que eu acho interessante é justamente isso, né? O quanto aquele que vem pela primeira vez ainda não tem essa noção do que é estar aqui de fato. Estou aqui, vou para de beber, para de usar, mudar de vida. Ainda bem que você tem esse desejo. Mas eu quero que você entenda que você começa a fazer hoje na sua vida nada mais é do que dar os primeiros passos num processo ad eterno, num processo a longuíssimo prazo. Porque senão você vai incorrer nas mesmas falhas dos outros, né? Como o irmãozinho falou, aqui pela segunda vez, eu me omiti, eu não falei, né? Como eu recaí, hábitos, comportamentos. Então, eu preciso me conhecer melhor, eu preciso aperfeiçoar, de falar uma coisa interessante, de querer fazer valer o fato como outros filhos, né? Pela família, de fato utilizar isso como uma motivação. O que eu acho interessante é que vocês sabem, né? Está aqui, ó. Não tem ignorante aqui, né? E eu não vim aqui para falar para vocês o que é básico, o que é aprendido nesses processos. O que vocês aprendem num processo como esse aqui dentro, né? Sérgio, pessoal da equipe, só por hoje, vivemos 12 passos, mas aí não estou vendo 12 passos aqui. Os 12 passos, sensacional, exatamente. Graças à serenidade, os princípios do amor exigente. Olha só, toda coisa bacana, autoestima, felicidade, amadurecimento, respeito. Vocês estão cercados, né, de informações que são básicas para vocês. Não há como você manter a sua sobriedade na fora se você não saber aplicar na sua vida isso que é o básico. Eu não vim falar para vocês do básico. E o básico, eu não estou querendo desmerecer, tá? Eu falo básico no sentido do quanto vocês precisam começar a dar valor ao que estão aprendendo. É o que falaram aqui. Cara, se apega mais ao que você está vendo aqui. Aprenda mais. Assim, claro, porque às vezes querer pela primeira, segunda vez, assim, será? Não sei, talvez sim, talvez não, olha só. Enfim, de fato, fazer acontecer na sua vida aquilo que é possível, mas a partir do simples. Então, se você não souber quais são os 12 passos, depois que você sai de um processo como esse, desculpa. Até para a sua vida diária. Eu nem vou entrar nesse processo, né? Porque isso é um aperfeiçoamento que você vai fazendo também. Mas os 12 passos, por exemplo, você pode utilizar na sua vida diária lá fora, porque o grande problema da sua vida não é só a droga. O grande problema da sua vida não é o álcool. O grande problema da sua vida é como você lida com o mundo, como você lida com as situações, como você recebe emocionalmente aquilo que te frustra, aquilo que te deixa triste, né? Então, entender o que não deu certo na minha vida até o momento. É você começar aqui também perceber e entender o que não deu certo na minha vida até o momento, né? Porque, cara, na boa, se você está aqui porque alguma coisa errada, mas então é o fim do mundo. Não, você só está tendo uma oportunidade. Cara, eu juro para vocês, a gente talvez não tenha essa percepção, mas
muitas pessoas lá fora precisariam passar pelo mesmo processo que vocês estão passando. Ter um tempo para poder refletir, pensar na vida e, a partir desse tempo, começar a realizar lá fora, ou a fazer lá fora, o que ainda não tinha conseguido fazer ou realizar de fato. Então, é um momento de você começar a perguntar o que não deu certo na minha vida até o momento, né? A minha profissão, a minha família, a minha esposa, o meu trabalho, meus amigos, os meus sonhos, ou o que não deu certo na minha vida até o momento foi justamente eu não saber que sentido existe para essa vida, né? Quem eu sou de fato. E de fato você precisa começar a buscar. Eu vou hoje tentar, eu quero hoje provocar em vocês reflexões um pouco mais profundas, porque eu não quero desrespeitar o potencial que vocês possuem, o potencial que um dependente químico possui, o potencial que um portador, né? Hoje em dia a gente chama de um termo, os transtornos por uso de substâncias. Eu queria um pouquinho de água. Água aqui, ó. Além de tudo, eu estou seguindo, obrigado. Então, eu não quero que vocês se alimentem com aquilo que é estereótipo, pejorativo, negativo, você é um lixo, um fracasso, blá. Chega! Para! O que não dá certo na sua vida até o momento foi justamente isso, né? Foi acreditar que você não dá certo, acreditar que você é um lixo, acreditar que você é um perdedor, que você é um fracassado, que você... O que não deu certo na sua vida até o momento foi a maneira e a forma como você lidou com os seus problemas lá fora. E se você não soube lidar com os seus problemas, acho que você de alguma maneira possui uma instabilidade, uma desorganização emocional ou uma inabilidade emocional para lidar com os problemas da vida. Porque você acha que todo mundo lá fora está vivendo na fábrica, né? Está todo mundo feliz, saltitante, cheio de dinheiro. Não, cara, todas as pessoas estão lá fora se fudendo igual vocês, perdão, se ferrando igual vocês. Tem boleto para pagar igual. Tem boleto para pagar igual. Imagino que vocês devem até ter deixado lá fora pessoas pagando os boletos de vocês, né? Mas é evidente que não, todos vocês são super responsáveis. Estou falando besteira? Não, eu estou acreditando que vocês são super. Deixaram tudo certinho lá fora. As contas tudo pagas. Casa em ordem, agora deixa eu ir lá. Estou precisando me tratar, estou precisando cuidar, né? Ninguém forçou você a vir aqui. Né? Então, que beleza. O que não deu certo até o momento, né? Não tinha, ou ainda não tem convicção de que o transtorno por substâncias psicoativas é algo complexo para se tratar. Eu quero que vocês comecem a entender que não adianta mais ficar pensando no que não deu certo. Você pode e precisa fazer uma avaliação da sua vida para entender ou para compreender o que hoje você experimenta. Você hoje é fruto de todo um processo lá de trás vem sendo feito a partir das suas escolhas. Alguém falou aqui de escolhas. Quais escolhas vocês fizeram na vida até estarem aqui, né? Então a gente precisa compreender, vocês precisam entender também que se você, durante esse processo, fez o uso de substâncias de forma ininterrupta, e esse processo foi se tornando cada vez menos controlado, você desenvolveu uma doença, você desenvolveu um problema relacionado à sua saúde mental. Não é porque você é mais fraco ou menos fraco, pior ou melhor. Não é porque você tomava 2 caixas de cerveja e ficava nem tonto, como outro bebe 2 cervejinhas e já cai no chão, que você é um fodão. Você é um fígado está tudo.
é porque você de alguma maneira desenvolveu algum dos critérios já relacionados a esse problema chamado doença, a dependência química. Eu penso que a doença, quando ela é compreendida, ela nos ajuda a compreender ou dar, de fato, a nós a dimensão exata do problema que a gente arrumou na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, não deve ser utilizada como justificativa para dizer para todo mundo depois, eu sou doente. Mas por que você fica, porque eu sou doente? Você não entende? Eu sou doente. A doença que grita. Nossa, a doença. Nossa. Eu escuto muito isso. Agora eu sou doente, entendeu? Por isso que eu não consigo. Legal. Show de bola. Não, meu amigo. Você tem uma doença, mas você é que precisa agora ter o controle sobre ela. É ela que tem que ter o controle sobre você. É por isso que você está aqui. É para você assumir esse compromisso, essa responsabilidade. Larga a mão de ser moleque, infantil. Larga a mão de ser vítima. Enquanto nós ficamos nesse processo de vitimização, de culpabilizando, inclusive a doença, nós não assumimos a responsabilidade pelo nosso problema. E aí que está a grande questão. Qual é o seu? Como está a sua maturidade para aprender a lidar com isso? Não soube aplicar os 12 passos, né? Eu já estou falando para aqueles que já estão pela segunda e terceira. Aplicar os 12 passos na vida é importante porque vai possibilitar você a não voltar aqui novamente. O que não deu certo até o momento na minha vida é para eu estar aqui de novo. Eu recaí porque, de fato, eu deixei de realizar algumas propostas, deixei de ir no grupo, comecei a aproveitar espaços, lugares com pessoas que eu não deveria. Então você começa a entender que a sua vida lá fora começa a exigir de você respostas, atitudes que você desprezava, que você nem pensava, você era ignorante em relação a isso. Quando você começa a tomar posse e a compreender que é uma doença e que você possui orientações básicas para, de fato, conseguir fazer esse caminho, então você começa a compreender o que não deu certo até esse momento na sua vida, porque você deixou de aplicar. Não seguiu as orientações para a prevenção de recaída, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é prevenção de recaída, vocês sabem dizer o que é? Vários hábitos, raiva, ressentimento. Prevenção de recaída é evitar situações de risco que possam levar vocês a consumir a substância psicoativa de abuso, que pode ser o álcool ou qualquer tipo de outra substância. Prevenção de recaída é o processo que você entra, só que você sai daqui. Aqui dentro, alguém oferece droga para vocês? Não. Não escrevi errado? Aqui você não tem esse risco, beleza? Beleza? Não, né? Tem boteco aqui? Não temos o quê? Dentro do espaço do centro terapêutico família. Não temos. É a mercearia da Margarete. Mas não é essa a Margarete. É outra? É outra. A galera tá frequentando lá? Mas tem balada aqui à noite? Balada aqui à noite? Sexta-feira, Só o sábado. vizinho vai me pedir. Então vocês não deixam de entender que existem, mas aqui dentro. Então existem fatores de proteção. Vocês perceberam isso? Quem está aqui há 2 meses? 3 meses? 4 meses? 5 meses? Tá sem usar esse número aqui? É fácil.
aqui experimenta, aquilo que lá fora vai ser de fato um grande desafio. Você ter que lidar com os fatores de risco. Aqui você pode até pensar, mas você não tem o acesso, você não tem a situação que lhe permita realizar o ato. Né? Então, você começa aqui dentro a ter que exercitar algo que lá fora vai ser essencial para o processo, é o controle. O controle dos seus pensamentos. Se você permite que os seus pensamentos se tornem muito fixos, é capaz de você pedir para sair, eu já vi isso você milhões de vezes. As pessoas estão em tratamento, estão ali, pode estar tudo certo, e começam a mudar comportamento, passam a dias que estão falando, preciso ir embora. Por que você quer ir embora? Eu quero ir embora. Por que você quer ir embora? Ah, eu quero. E aí a pessoa diz até, não, mas eu estou legal, não sei o que, pô, na verdade a pessoa já está sendo consumida por aquilo que veio com o pensamento, com a ideia, né? Então a recaída, ela não começa, ela não é do dia para a noite. A prevenção de recaída é justamente para evitar que você caia, ou tenha, ou chegue naquele momento do ápice. Mas a prevenção de recaída é um processo que antecede. Então, prevenir-se será, digamos, o maior desafio de vocês lá fora. Vocês não precisam, não têm que lá fora voltar a fazer as mesmas coisas que faziam antes, ou querer se expor àquilo que eles se expõem de uma maneira desnecessária, de uma maneira rápida. Vocês precisam ser mais pacientes. E uma das coisas que acontece com quem sai do processo, pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, é justamente essa ansiedade de querer fazer as coisas acontecerem, sendo que antes, né, talvez não fosse a melhor, a pessoa deixa de fazer, e aí quando percebe que pode, que é capaz, ela quer, de alguma maneira, abraçar o mundo e acaba tendo grandes problemas, porque ela não consegue administrar a própria vida, né? Ela não consegue administrar as próprias vontades, os próprios desejos, imagina administrar a vida por inteiro. Não sabe, às vezes, identificar quais são os fatores de risco. Você precisa saber identificar quais são os fatores de risco lá fora. Uma namorada, um amigo, um clube de futebol, um campo de futebol, a quadra de futebol, o samba, o rock, A boate. Cara, certíssimo. Quem vai para o boate, meu amigo, eu nem falo disso aí porque você já passou, né? Já passou pelo campo de futebol, já passou. A boate. Sim. Por que a gente tem uma boate, gente? Eu não sei qual é o boate que existe. Lá em São Paulo, o boate tem um outro nome, um outro significado, né? Balada é uma coisa, boate lá é outra. Olha, Zula, né? Cabaré. Boate, cara, é isso aí. Balada é uma coisa, né? Mas aí do Deus privado é regulado. Você manja do negócio. Fator de risco, hein? Já identificamos aí um, hein? Conhecia muito meu filho agora. Não consegue ter um objetivo claro para se manter a interrupção do uso do álcool e outras drogas, assim conseguir fazer a manutenção da sobriedade. Então, muitas vezes as coisas que não dão certo, ou por que não deu certo até agora, é porque você não tem nem ideia de que existem tantas outras demandas, tantas outras responsabilidades. Isso aqui exige mudança de hábitos, de comportamento, isso aqui exige esforço, isso aqui exige da pessoa, de fato, um exercício diário praticamente de mudar, de se transformar. Cara, quando a gente fala quero mudar, né? Quero melhorar, quero ser a minha melhor versão, você não tem ideia do que você está falando. Tá? Você não sabe ao certo o comprometimento que você tinha com essa sua frase. Mas que bom que você já diz isso.
desde que você de fato esteja interessado, queira realizar essa jornada. Eu gosto muito de filosofia, e uma das coisas que me ajudaram muito, ou me incentivaram, cadê o Fábio? Uma das coisas que me ajudaram muito no meu processo foi justamente essa frase, conhece a ti mesmo, né? Eu ouvi algumas pessoas dizendo aqui, quero me conhecer melhor, saber melhor como eu sou e tal. Eu vou falar para vocês, cara, é um exercício maravilhoso, mas enche o saco. Porque às vezes a gente não quer nem parar para ficar pensando muito. Porque você fala, gente, eu estou há tanto tempo nessa busca, já descobri tantas coisas, mas quando você baixa a guarda, aí você descobre que precisa melhorar ainda mais. Né? Maiêutica socrática. O uso da maiêutica socrática é justamente esse pacto do espírito. Sócrates, qual era a técnica dele? Ele sempre não nasceu. O que ele fazia? Ele provocava as pessoas, ele estimulava as pessoas a trazerem dentro delas as respostas. Como é que ele fazia isso? Não sei. Parecido com o que ele falava. Antes de 99 vezes, deixa de pensar e acha a resposta. Aqui é mais para a gente poder trabalhar didaticamente com o esforço de reflexão. A gente precisa começar a utilizar-se mais da capacidade reflexiva para começar a encontrar em vocês as respostas que muitas vezes vocês acham que não possuem ou que vocês ficam querendo encontrar ou de uma maneira milagrosa fazer que isso aconteça na vida de vocês. Nós precisamos, de fato, começar a nos questionar quem de fato eu sou, quais são as minhas habilidades, as minhas dificuldades, a serviço do que as substâncias psicoativas existem na minha vida. Por que eu uso droga? Por que eu bebo? Né? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas dificuldades? Quem de fato eu sou? Nós não sabemos muitas vezes, não conseguimos ter uma certeza, uma clareza de quem nós de fato somos. Nós muitas vezes precisamos começar a realizar esse processo. E vocês têm a oportunidade de ouvir isso aqui. Porque não é concebível que você precise de uma substância psicoativa de abuso para dar sustentação, para dar prazer a vocês, uma sensação de alívio, de prazer. Não se esqueçam que todo tipo de droga, seja ela qual for, ela tem um único objetivo, que é dar a você, permitir que você tenha ou experimente uma sensação ou um sentimento que gere um pouco de prazer. Muitas vezes é usado até como uma forma de mitigar ou de amenizar uma dor e um sofrimento. Muitas pessoas tristes utilizam a substância para não sentir a tristeza. Só que quando eu começo a não sentir a tristeza porque eu consumo a substância, eu começo a desenvolver também um processo de dependência. Porque a dependência é o quê? É o uso progressivo, o uso crônico e progressivo de uma substância que pode vir a trazer a você até o óbito. A dependência é isso. É uma doença crônica, progressiva, e que se não for tratada pode ser fatal. A progressividade da doença se dá em função daquilo que você não tratou, não cuidou na gênese, que às vezes é a tristeza, a incerteza, a insegurança, o rebaixamento da autoestima, os medos. Não tem aqui um que esteja ou seja o fodão, o cara que todos nós temos, no fundo, alguma demanda emocional, alguma demanda psicológica, alguma questão mal resolvida, algum conflito. Eu não sei qual é a origem de vocês. Eu não sei qual relação você teve com seu pai, com a sua mãe. Eu não sei, ao certo, a sua história. Mas eu tenho certeza que vocês não passaram impune. E se estão aqui hoje é porque alguma coisa aconteceu e isso que aconteceu não foi percebido, não foi trabalhado como deveria. Então é quando eu começo, de fato, a questionar de verdade quem eu sou mesmo, parando de justificar as minhas falhas e os meus problemas nos outros. O método terapêutico é necessário para que você consiga desenvolver habilidades para a sua recuperação, né?
parar de usar droga, parar de entrar em recuperação. Né? Não é só interromper o uso ou substância. Isso é Só só uma perguntinha, por favor. O senhor falou ali, que é mais de qualidades negativas para o uso progressivo de drogas. A menos autoestima, tá? Mas assim, na autoestima no uso também, é o mesmo sentido? O cara está feliz, eu vou para uma balada para usar êxtase, para estados de mania, de euforia. Isso. Estados depressivos e de euforia são duas situações distintas que eu preciso usar. Sim. Eu falarei um pouco mais à frente, tá? Mas o que eu quis dizer? Eu não estou relacionando a emoção ao conflito psicológico. Eu estou dizendo que a pessoa tem um rebaixamento de autoestima. Não se acha bonito, não se acha inteligente, não se acha adequado, não se percebe querido. Isto leva a pessoa a buscar algo que dê a ele uma sensação de pertencimento, de alegria, de prazer, de satisfação. As substâncias psicoativas atuam neuroquimicamente, o seu córtex pré-frontal, vai lá estimular os neurotransmissores, serotonina, e isso vai trazer a você uma sensação gostosa e prazerosa. Quem gosta de usar substâncias estimulantes tem uma tendência a serem mais depressivos. Pessoas que são muito agitadas, eufóricas, têm essa característica, tendem a buscar uma substância que traga um pouco mais para a estabilização, a não ser tão agitado. Né? E existem pessoas que já são eufóricas e quando utilizam as substâncias estimulantes, se tornam pessoas cheias de maníacas, a gente chama de mania. Pessoas que ficam 2, 3, 4 dias enganados, que fazem isso, fazem aquilo. Cada forma responde de uma forma. Mas é onde a gente começa a entender e procurar entender o que de fato existe por trás daquele comportamento, a serviço do que aquela substância existe. Então, o processo terapêutico é necessário justamente para isso, para que você comece a desenvolver essas habilidades ou perceber quais são essas habilidades que você precisa ter para desenvolver a sua recuperação. A recuperação é um processo que tem talvez ter, porém ela não tem um fim. Vocês precisam começar a se acostumar com a ideia da complexidade, mas também do grau de responsabilidade que vocês têm que assumir agora em diante na vida de vocês. Percepção e valorização dos vários aspectos que constituem a integralidade do paciente. Né? A gente precisa muito ajudar o paciente a entender que ele é constituído, ou que ele é um ser complexo que possui os aspectos da integralidade dele que precisam ser também trabalhados, cada qual da sua maneira. E essa visão ampliada vai além da busca de um diagnóstico. Por isso eu falo para vocês, eu não quero falar sobre o básico, né? O qual não é apenas uma das etapas do processo, essa questão do diagnóstico, de saber o que ele possui. Claro, o cara que possui a questão da dependência química, mas o que a gente faz como comorbidade? Eu preciso desse diagnóstico. Mas isso não é o suficiente, não é só isso que eu preciso ter para buscar de fato a saúde. A saúde ela é muito mais ampla e abrangente, porque ela compreende o contexto biopsicossocial e espiritual da pessoa. Como é que está o seu físico, o seu corpo, você cuida dele, como é que está a sua vida psicológica, como é que você lida com as situações, com as frustrações, com as expectativas, com a ansiedade, como é que está a sua vida social, como é que você se relaciona com seus amigos, com suas amigas, como é que você se relaciona no ambiente do trabalho, como é que você hoje utiliza seus momentos de lazer, de cultura, de arte, né? E principalmente, algo que muitas vezes é deixado negligenciado, sua vida espiritual. O espiritual, o aspecto espiritual, é parte deste contexto amplo que abrange o ser humano. Você é muito mais complexo do que você imagina. Você possui muito mais habilidades e potencialidades do que você conhece. Você muitas vezes negligencia em você mesmo o tamanho, a potência, ou até mesmo o potencial do que você pode vir a ser. Então a ideia aqui é você começar a perceber o tamanho que você é
o que você pode vir a ser, para que isso se contraponha a tudo aquilo que você traz como história até hoje, para você não mais se colocar como vítima da sociedade, né? Vítima da sociedade, vítima da família, né? Culpa do meu pai, culpa da minha mãe, culpa da minha avó, culpa de Deus, culpa do chefe, culpa da irmã, culpa do meu marido, da minha esposa. A culpa foi dele que falou comigo. A culpa foi daquele que me enganou. A culpa foi da psicóloga que não sabia o que falar comigo. Quando a pessoa começa a assumir a responsabilidade, começa a admitir para si mesmo essa crítica, e aí eu quero falar da questão da culpa. A culpa não deve ser utilizada como penitência, né? As pessoas utilizam às vezes a culpa como uma forma de se auto-penitenciar. Você é corresponsável, você é responsável por aquilo que você é. Você tem responsabilidade. Agora, a culpabilidade é algo que impõe à pessoa talvez um peso muito maior. Porque algo é uma culpa, vamos pensar assim, o cara sabe que se ele roubar algo que não é dele, ele vai ser, ou pode vir a ser punido. Porque existe uma lei, existe uma regra, existe uma norma. Ele deliberadamente o que ele quer, ele vai, rouba. Ele provoca naquele momento um prejuízo, uma perda a alguém. Ele é culpado nesse sentido. E conscientemente, a crítica dele preservada sabe que ele está fazendo algo e vai prejudicar a uma outra pessoa. Quem é o dependente químico? O dependente químico muitas vezes, né, é real, ele não quer usar. Eu estou falando que ele é um coitadinho não, tá? Mas é real, ele não quer usar. Ele sai de casa gritando que não quer usar mesmo. Mas é uma doença. Então existem outros fatores que levam a pessoa a fazer o uso. Então eu preciso começar a entender, não é questão de culpa. Existe uma responsabilidade. O ato final é meu. Mas e o antes? O que eu poderia ter feito para evitar o ato final? É a mesma coisa do cara que rouba. Só que o cara que rouba não está sob efeito de drogas. É uma situação muito literal, muita alegoria. Para entender que essa culpabilidade muitas vezes pode estar relacionada a um registro negativo, uma crença limitante que você carrega com você mesmo. Uma pessoa que se acha culpada por tudo e por todos, ela nunca vai ter sucesso na vida, ela nunca vai parar de fazer droga, ela nunca vai parar de ser feliz, porque ela vai carregar para sempre a ideia de que ela é culpada. Agora, de onde que vem essa culpa? Aí eu quero entrar nesse processo mais à frente. Por isso que eu disse que a ideia aqui hoje é levar vocês a uma reflexão mais profunda daquilo que vocês podem ser, a partir daquilo que talvez vocês ainda não tivessem ouvido ou lido, ou até mesmo tido contato. O que acontece com a gente é justamente isso. Nós estamos muitas vezes distantes, ou ainda não fomos devidamente orientados sobre aquilo que de fato nós somos, sobre aquilo que de fato o ser humano é. Esse ser capaz de realizar coisas lindas e maravilhosas, plenas absolutas. Estava vindo para cá, olhando para uma aeronave subindo para cá, um pássaro de ferro, né? Um avião, né, cara? Cheio de aço, pesado pra cacete. Tipo, o ser humano é impressionante a capacidade que o ser humano possui. Então, gente, será que todos nós temos essa percepção? Fábio falando hoje, de valorizar o papel que ele passa na boca, né? O simples, né? De você começar a dar a atenção necessária ao que é mais simples e ao que é mais complexo. É você começar a ter uma percepção mais crítica, mais realista do que está à sua frente e não mais ser apenas um mero coadjuvante, né? Que anda para cá e anda para lá. Eu quero que vocês comecem a perceber que vocês são protagonistas e devem assumir esse protagonismo na vida de vocês. E para isso, precisam também querer assumir grandes responsabilidades. Mudar os paradigmas, estereótipos sobre o portador do transtorno por uso de substâncias. Em relação a si mesmo, é começar a ter uma crença ou acreditar que você não é só isso que quer, ou neste momento está sendo falado, dito, trabalhado. Você não é apenas um portador
um transtorno por uso de substâncias. Então, você é um ser humano que desenvolveu um transtorno, desenvolveu uma doença, mas que é perfeitamente capaz de tratar-se, cuidar-se e tornar-se de fato o que você é, essencialmente bom. Eu escuto assim, muito né, a gente ser chamado de drogado, às vezes, né? Drogado é mais singelo. Drogado, viciado, vagabundo. Mas o drogado assim, até você meio se drogado. Só que eu fiquei pensando, cara, eu sei muito bem quem eu sou, né? E por mais que às vezes as pessoas lá falando na internet, a gente tem que saber que a gente não é só um drogado. A gente vai muito mais. A gente tem que saber o outro e se dane. Estereótipos. Tá? Então, você quer palmas, louvor? Olha, ele chegou, nossa! Vocês fizeram um acolhimento maravilhoso para mim hoje. Eu agradeço, isso é sensacional. Meu filho, fala essa. E agora? Agora é isso, meu cara. A vida é assim. Vamos parar de mimimi, vamos encarar a realidade. A sociedade ainda entende, enxerga esse problema de uma maneira muito distorcida e exata. Você falou tudo. Nós precisamos começar a ter clareza de quem eu sou, e não mais viver em função daquilo que dizem que eu sou. Uma pessoa que não consegue saber quem ela começa a ser aquilo que os outros dizem. Quando você entra num processo como esse, quando você vive num espaço como esse, quando você começa a ter contato com algumas literaturas, você começa a perceber ou a ter, que pelo menos pensar um pouco mais a partir de você mesmo. Começar a tomar decisões, fazer escolhas que de fato façam a diferença na sua vida, até mesmo aqui dentro. Admitimos que somos impotentes perante o alto, tínhamos perdido o domínio sobre a nossa vida, né? É interessante quando você vive esse primeiro passo do AAC e, consequentemente, do ENA, é você falar, cara, quer dizer que eu sou impotente perante os efeitos do alto na minha vida e tinha perdido o domínio sobre ela, né? E aí você começa a entender, cara, que eu não sou capaz de administrar a minha própria vida, eu não sou capaz de cuidar de mim mesmo. Cara, você está perdido. Se você não admitir isso, você não consegue avançar, porque é isso que faz você ter a humildade de aceitar a sua limitação. Você não consegue dar conta da sua vida, você não consegue consumir uma substância psicoativa se alterar sobre o seu comportamento. Você acha o cara mais esperto e inteligente do mundo. É aquele que não dá um passo por você, é aquele que liga com a esposa, é aquele que liga com a mãe, é aquele que liga com todo mundo, é aquele que fala todo mundo errado, mas eu sou o cara que está certo. Enquanto você não admite para você mesmo a sua limitação, você não avança nos outros estágios. E quando você percebe essa fraqueza, e essa fraqueza eu digo no sentido não de estereótipo, mas no sentido de realidade, você admite aquilo que é mais importante na vida. Você é um ser humano. Todos nós temos a nossa limitação em algumas coisas, a nossa dificuldade. Desmistificar a doença é começar a não mais se esconder atrás dela e também não mais aceitar aquilo que a sociedade diz que é imprestável, que é incapaz, que é um sequelado, né? Pelo contrário, você é tão inteligente quanto, ou até mais, desde que você saiba utilizar isso a seu favor. Desde que você comece, de fato, a se conhecer como pessoa, mas mudando hábitos na sua vida. Todo o processo terapêutico também envolve a questão da advocacy. O que é a advocacy? É uma técnica onde você consegue dar voz ao seu paciente. Por quê? É aquela história, né? Você pode até estar... A sociedade está lá te malhando, mas a sociedade está te malhando, né? Eu, com a minha história de vida, dei à sociedade
argumentos, ou até mesmo municiei a sociedade inclui amigos, família, municiei eles de informações ou de situações que podem colocar em xeque essa confiança, essa credibilidade. Porque a pessoa não acredita em mim, mas ela foi inclusive conduzida a não acreditar também. Eu tenho que reconquistar, é um processo que é muito difícil. E muitas vezes o advogado é necessário para justamente você intervir entre o paciente e a família, para dizer para a família, não, o cara está fazendo a coisa certa, ele está assim, se esforçando, ele está se esmerando. Porque muitas vezes, não foi uma pessoa, muitas vezes a família chegava e me olha, o que está acontecendo? Diferente, ele não estava assim, ele está usando, não está bem. Ah, mas não é possível, ele está diferente agora, está respondendo. Não, você quer que eu fique calado, não fale nada? Ele está nervoso, pois é, eu sei, faz parte. Quem é que não fica nervoso de vez em quando? Então, muitas vezes, o fato de você não ter um advogado, se você já vem falando, dando voz ao que você está fazendo, pode, inclusive, gerar uma situação de risco que gera confusão na família. Quando as pessoas não procuram, às vezes, um apoio lá fora, quando eu falava aqui, eu deixei de ser canudo, deixei de procurar um profissional, de procurar ajuda, né? Muitas vezes, falando isso lá fora, você acaba tendo uma situação de risco de conflito com a família, de briga, de desconfiança. E isso é, muitas vezes, crucial. A falta do advogado pode, de fato, muitas vezes, interferir negativamente no seu processo. Porque mesmo não querendo, mesmo me esforçando, mesmo me dedicando, ainda assim você vai ser questionado. E é nessa hora que você vai ter que ser forte, ser firme e colocar, neste momento, a sua convicção. Eu estou fazendo a coisa para você. Resgatar na pessoa o potencial humanístico que ela possui, né? E nem sei porque acho que não terminei aqui a frase. Resgatar em você, resgatar em nós esse potencial que existe que está esquecido, está oculto, está enlameado, coberto por aquilo que hoje você não consegue ter compreensão. Foco na saúde mental e nas mudanças de comportamento. É justamente isso que é importante realizar ao sair daqui. Por quê? Não é só um querer ou um compreender. Você precisa compreender como é que está a sua saúde mental. Como é que você vai conseguir lá fora lidar com as dificuldades, com as tribulações, com as responsabilidades e conseguir emocionalmente saber lidar com todas as intercorrências do dia a dia. Saber lidar com as adversidades da vida, sem perder o controle das suas emoções, sentimentos e pensamentos. Qual é o sentimento que mais incomoda, o que mais faz a pessoa perder o controle? Raiva. Dizem, eu queria perguntar se é verdade, dizem que um dos sintomas da dependência química é o baixo limiar da frustração, né? Exatamente. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa da fuga? Porque todo dependente químico é imaturo emocionalmente. Todo dependente químico é imaturo emocionalmente. Mas é uma verdade, um sintoma da doença, né? Limiar a frustração. Gostei. A gente chama de baixa tolerância à frustração. É uma característica quase comum a todos. Porque, veja, todos nós, diante da frustração, temos alguma reação afetiva, alguma reação emocional. Normalmente é uma reação ruim, porque é algo que não se concretizou da maneira como eu gostaria. Raiva. Raiva é um dos sentimentos que mais acompanham a frustração de um dependente químico, de uma pessoa que faz uso de frustração. E é aí que ela perde totalmente o domínio sobre si mesma, sobre o seu raciocínio, sobre o seu comportamento. Então ela atua como sendo refém deste processo. Frustração. Todo dependente químico, eu não vou dizer todo, porque o todo é uma palavra muito absoluta, a grande maioria esmagadora,
ele começa a usar substâncias, muitas vezes, para justamente não lidar com esses sentimentos, com essas frustrações, com a raiva, com a tristeza. Então, ele não aprende a vivenciar o sentimento. Ele se frustrou com um time de futebol, perdeu. Brama de putar. Aí brigou com a namorada, a gente tava chorando pra porra, até esse povo aí com a namorada. Bebi, não deu uma onda, tava relaxada, porque não tá dando, ficou estresse. Tudo começa a ser motivo para dar uma ansiedade. Ele não aceita sofrer. Ele não aceita ter aquele sentimento. Eu preciso de algo. E aí ele encontra uma substância que vai lá naquele momento dar aquela aliviada. É a mesma coisa no processo de alguém que faz uso de uma medicação, de forma indisciplinada e de forma. Uma forma de hedonismo. Uma forma de hedonismo. Hedonismo. Aí vocês estão demais, hein? E relógio debaixo da água com de bosta. Hedonismo, viver por prazer. Viver por prazer, exatamente. Só falta aplicar agora na vida, né? Não, estou ferrado. Já conhecimento. O hedonismo já apliquei muito. Estou saindo do hedonismo. Hedonismo, relativismo e egoísmo. São os três ismos. E hoje a nossa sociedade vive de forma muito intensa. Mas, voltando à frustração, poder se adaptar às imposições da realidade utilizando recursos afetivos e emocionais mais desenvolvidos e aprimorados. É justamente isso. Você, diante das frustrações, das imposições da realidade, saber ou conseguir utilizar recursos teus para poder lidar melhor com isso. E não simplesmente ficar pé na vida, acabar, xingar e, invariavelmente, recorrer a uso de substâncias. Gente, o que eu estou falando hoje são objetivos, ou são conceitos, ou são esclarecimentos, informações que podem e devem ajudar vocês a compreender o quão complexo é esse processo e para que você alcance o seu aprimoramento, o seu desenvolvimento, você precisa desenvolver algumas habilidades emocionais para permitir que o tempo também te ajude. Porque uma das coisas mais complicadas para nós é a impaciência. Então, você vai ter que aprender a ter paciência em alcançar isto que está sendo trabalhado, está sendo falado, e não há, ou não existe fórmula mágica para que isso aconteça de uma maneira, sabe, um download, né? Hoje eu quero uns matrículas é assim, né? Mas baixa na hora. É mais como uma carta agora para fazer. Você vai. O download ele é na época do inglês com 83 MHz. Bem Eu sinto muito quando assim, essa questão da raiva e tal, tem ali a oração, né? Que você tem a coragem para modificar, para que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. E às vezes eu não tenho sabedoria para distinguir o que eu não posso modificar. E aí eu tento modificar, não consigo e aí se frustra. E é interessante, esse negócio. Por isso tem aqui, ó. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Sétimo passo. Porque vai ter momentos na vida que você não vai conseguir mesmo. E aí o que eu faço? Sétimo passo. Humildemente rogamos a Ele. O que eu estou dizendo?
Dá um help aí. Eu admito a minha limitação, admito a minha potência. Isso é um processo complexo, um processo difícil, um processo que exige da pessoa comprometimento, mas se ela tiver clareza do que são os passos, ela vai conseguindo aplicar na vida dela, nesses momentos, este conhecimento, essa literatura. E é o que você falou, né, cara? Não existe perfeição, não, cara. Esquece isso. Esquece isso. Perfeição não existe. Não existe. Você pode se esforçar muito e vai ser, de fato, uma pessoa melhor, mas perfeita não vai ser. Mas que você vai ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje, com certeza. E nós precisamos, às vezes, saber lidar, por isso que conhecer a si mesmo, saber quem você é, o que de fato eu quero, o que de fato eu busco, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas dificuldades. Cara, não é. Tem que trabalhar, investir pra caramba. Para que você tenha, essa transformação. Uma transformação na sua vida, entender que a sua saúde mental precisa ser trabalhada para que você dê sustentação à sua recuperação, mas também comece a descobrir algo aqui que você talvez ainda não tenha sido orientado. Se você é uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, se você é uma pessoa que tem um quadro depressivo, se você é uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção e criatividade, eu isso. Tem? Então, se você não tem essa clareza, essa compreensão, você não trabalha, ou não avança, ou não evolui para atacar de fato o que é preciso e necessário para tornar você melhor. Então, parar de usar droga, meu amigo, parar de usar droga, parar de beber, é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. Sinto muito dizer. É o menor dos problemas. Mas é a partir daí que você, de fato, começa a ter a possibilidade de aprender, de fato, quem você é. E você vai conseguir ter, assim, uma melhora na sua performance profissional, vai estabelecer os relacionamentos de forma mais saudável e produtiva, você vai ter um alívio mental e emocional em relação aos conteúdos que até então limitavam o seu desenvolvimento pessoal. Como é que você pode se desenvolver como pessoa se você é escravo da raiva? Se você não consegue estabelecer vínculos interpessoais, se você não consegue ter amigos, se você não consegue conversar. Ou ao contrário, se você é sempre um falastrão, mente pra cacete, inventa um monte de história. Você aqui não tem ninguém com esse tipo de coisa. Não dá, A gente precisa ter esse. Nós precisamos ser um pouquinho mais adequados, equilibrados. Evitar quadros ansiosos que causem sofrimento. A ansiedade ela pode levar você tanto a um quadro de mania, euforia, como também a um quadro de depressão, de tristeza. Conquistar novas amizades. Eles estão dizendo, mas eu vou poder agora parar de usar, meus amigos, deixar toda a galera. Pois é, meu camarada. Nossa, tá vendo? Tá ruim, cara. Ah, não, é tão difícil que não vai, velho. Vai ver que vai dar. Vai ver que vai dar, meu. Mas depois ninguém, cara, sabe? Porque assim, eu tenho um paciente, nossa, de novo, que toda vez que ele vem para São Paulo, ele recai. Eu estou até falando isso. Toda vez que ele vem para São Paulo, ele recai. Toda vez. Porque vai no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Puta que pariu, até quando? Não posso fazer nada. Sabe o que tem que fazer? A atitude, a mudança. É aí que está o problema. É querer, de fato, mudar a sua vida, ter um outro foco. E mudar as suas amizades. Eu não tenho amizades que não sejam pessoas adequadas, pessoas legais, bacanas. Para que eu vou ficar me envolvendo, estando em ambientes onde eu não vou lá encontrar coisas legais, bacanas, recentes? Ah, mas é muito difícil ficar sozinho.
Pelo que a gente falou lá, o cara não consegue sofrer, quer dizer, ele não consegue lidar às vezes com a solidão, né? Ele não consegue fazer coisas se não estiver atrelado a outros. Pô, você precisa aprender a desenvolver também algumas habilidades, ou conhecer algumas atividades que permitam a você superar esses dramas, essas frustrações. Gente, faz sentido o que eu estou falando? Muito. Ele tá no saco, não? Não. Não mesmo? Não. Beleza. Vamos em frente. Não, eu tenho uma pergunta para você. É que antes ele fez uma pergunta sobre o ângulo pré-frontal. Ele produz a característica que não. Vamos fazer o seguinte, na hora do intervalo, que a gente vai fazer um intervalinho daqui a pouco, aí quem quiser ficar, a gente vai dar um intervalo de 15 minutos. Aí quem ficar nesse intervalo de 15 minutos aqui, faz as perguntas e responde. E que não. 15 minutos, tá? No máximo. Então tem que sair, fazer um piquezinho e voltar. É que eu ia pedir para ele é do ângulo pré-frontal. DDA. Vamos fazer agora o intervalo? Pode ser? Pode ser? Das 11 às 11h15.